Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do programa de pós-graduação em Ciências Veterinárias aqui da Unicentro. Sou Marcela Calcelari Branquinho, médica veterinária formada pela Unicentro e atualmente mestranda do programa de pós-graduação. E hoje o tema do nosso podcast será a comercialização de leite e produtos lácteos em feiras informais, um assunto que promove muitas dúvidas nos consumidores e, para isso, eu chamarei para participar dessa conversa a médica veterinária Júlia Ferracin, que possui graduação em Medicina Veterinária pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, residência em Inspeção de Leite e Derivados pela Universidade Estadual de Londrina e atualmente atua como mestranda na área de produção e nutrição de ruminantes pelo Programa de Pós-Graduação em Zootecnia da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Bem-vinda, Júlia. Obrigada por aceitar meu convite para participar desse podcast. Então, qual o problema desse tipo de venda de produtos lácteos informais? Então, a comercialização informal de produtos lácteos em geral é um grande risco para a saúde pública. Então, esse é o principal motivo que a gente tenta evitar ao máximo esse comércio informal desses produtos. E quais são os impactos assim na saúde nossa humana e o que isso pode ocasionar para nós? Bom, as principais doenças que esses produtos podem trazer para os humanos, primeiramente vamos falar dos mais graves para um pouco menos mais graves, digamos assim. Como mais grave, eu considero a brucelose e a tuberculose. E aqui a gente tem um ponto bastante importante, porque quando a gente fala de boas práticas na produção de leite, muitas pessoas pensam que a gente está falando só da higiene da ordenha e como esses animais são ordenhados e como o leite é produzido. Mas quando a gente está falando de brucelose e tuberculose, a gente tem que pensar em um outro lado das boas práticas, que é o manejo sanitário. Então, o calendário vacinal é de extrema importância para essas duas doenças que podem ser transmitidas pelo leite cru e, consequentemente, produtos que foram fabricados a partir desse leite cru. E também a gente vai ter doenças menos graves, mas que vão causar um quadro de intoxicação que a gente já conhece, né? Então, diarreia, vômito, desidratação, febre, que é a salmonela, as doenças causadas pelos estafilococos. Os coliformes também estão bem presentes nesses produtos e eu posso até, a partir do estudo que eu fiz assim, no meu projeto, eles foram os mais encontrados nesses produtos de comercialização informal, e a listeriose. E aí, quando a gente fala de um quadro clássico de intoxicação, a gente não pode deixar de esquecer, não pode esquecer, né? Para pessoas saudáveis, pode ser apenas uma intoxicação. Mas se uma pessoa tem uma imunidade um pouco comprometida, por exemplo, a listeriose em mulheres grávidas, ela pode causar aborto. Pode causar artrose, meningite. Então, a gente classifica elas como um quadro de intoxicação, mas caso a pessoa tenha uma imunidade mais baixa, elas podem sim se agravar. E assim, partindo desse princípio, dessa contaminação desses produtos, principalmente relacionado aos queijos, né, que são vendidos nessas feiras, muita gente acha que os queijos que são vendidos nessas feiras, quanto mais furinhos eles têm, melhor eles são. E o que significa esses furinhos? Quando os queijos são contaminados ou quando eles são desejáveis? Bom, esses furinhos são uma grande polêmica, né? A gente ouve bastante por aí que quanto mais furinho, melhor. Só que, na verdade, o que significa esses furinhos quando a gente fala de queijo Minas Frescal? Eles nada mais são do que uma contaminação. Então, o pensamento, na verdade, é totalmente ao contrário. Quanto mais furinho, pior o queijo é. Então, quando o produto tem uma alta carga de contaminação por coliformes, é que vai aparecer esses furinhos. Porque o que acontece? Os coliformes, eles vão se alimentar da lactose que tem ali no leite, presente no queijo, e vão produzir gás. Esse gás vão estufar o queijo, e a partir desse estufamento que forma esses buraquinhos no queijo.
Então, esses buraquinhos, por contaminação de coliformes, a gente não deseja de maneira alguma. Então, quanto mais furinho nesse caso, pior. Mas a gente não pode se confundir com as olhaduras dos queijos mais nobres. Então, o queijo Gouda, o queijo Brie, o queijo Emmental, que são coisas totalmente diferentes. Na preparação desses queijos mais nobres, é adicionado uma cultura de um micro-organismo específico que não é prejudicial à saúde humana de maneira alguma, e esses micro-organismos que vão fazer a reação e formar essas olhaduras nesses queijos que a gente conhece. Então, são coisas totalmente diferentes. Uns são micro-organismos por contaminação e outros, o micro-organismo é adicionado no momento da preparação justamente para ter essa característica sensorial desses produtos. E para explicar melhor para as pessoas, o que seria esses coliformes? Qual é a origem, a principal origem desses coliformes que contaminam os queijos e o leite durante a ordenha e durante a manipulação dos produtos? Certo. Os coliformes, eles são bactérias, são grupos de bactérias ambientais. Ou seja, eles estão ali no ambiente, eles estão na terra, eles estão na água, eles estão na nossa mão normalmente. Então, esse tipo de micro-organismo, a gente chama eles de ambiental. E eles também, eles podem ser classificados como micro-organismos indicadores. Por quê? Porque eles vão mostrar para a gente a porção de contaminação do alimento que veio do ambiente. Então, um queijo com uma alta carga de coliformes, o que significa? Pode ser a água que está contaminada, que foi utilizada na preparação do queijo, o contato com as fezes dos animais durante a ordenha, as mãos dos ordenhadores. Então, se esse ordenhador não faz uma higiene adequada das mãos, a própria mão dele pode ser uma fonte de contaminação do produto. E tudo isso, né, como a gente já falou, esse grupo de micro-organismos, eles vão causar aquele quadro de intoxicação que a gente comentou anteriormente. E a partir disso, né, principalmente nas feiras, que é onde são vendidos esses queijos, ou em alguns mercados de forma informal, os utensílios que eles utilizam também, né, às vezes a forma de armazenamento desses produtos não é a forma correta e aumenta mais ainda a proliferação de micro-organismos, né, nesses queijos. Com certeza. No meu projeto de finalização de residência, eu avaliei justamente isso, né? Então, eu ia nas feiras informais, coletava esses queijos e levava para o laboratório para avaliar. E teve um caso que me marcou bastante, que foi um feirante, ele pegava a mesma... Eu não comprava o queijo inteiro, né? Porque a gente só precisava de um pedacinho para fazer a análise. Então, eu pedia metade do queijo, e a hora que ele foi cortar esse queijo, ele pegou uma faca que estava fincada numa tábua de madeira, que provavelmente já tinha passado vários outros produtos ali. E aí, logo em seguida que ele cortou o meu queijo, ele foi cortar a linguiça para um outro cliente. Então, assim, o mesmo utensílio que ele usava para manusear o queijo, ele usava para fornecer, cortar outros produtos que ele vendia ali na barraquinha dele. Então, com certeza, os utensílios, eles são uma grande fonte de contaminação. E como você comentou, a questão do armazenamento, né? A gente não pode esquecer que o queijo Minas Frescal, ele é um queijo muito úmido. Então, só dessa característica intrínseca dele, ele já tende a ter uma maior contaminação, porque a bactéria gosta de ambiente quente e úmido. Então, a gente tem que cuidar bastante com o local de armazenamento, né? Cuidar, não ser um local muito úmido, sempre refrigerado, né? Não deixar esse queijo em contato com o calor. São características bem importantes para evitar a proliferação bacteriana. E nesse caso, quais seriam as boas práticas que tanto essas pessoas que fazem esses queijos informais, tanto as pessoas que compram esse tipo de queijo deveriam ter? Os cuidados principais, assim, para evitar as contaminações e também para evitar comprar queijos de forma informal que vão prejudicar a saúde, né? Causar esses quadros de intoxicações. Certo.
Então, as boas práticas, como eu já falei, eu acho bastante importante frisar isso. A gente tem que pensar um pouquinho fora da caixa e extrapolar do ambiente de ordenha, né? Então, boa prática é tudo o que acontece na fazenda para que o leite ou o produto derivado chegue na mesa do consumidor com uma qualidade alta e que seja um alimento seguro para essa pessoa consumir. Então, não basta olhar ali para o ambiente da ordenha. A gente tem que ver o calendário vacinal do rebanho para ver se está teste de vacina de brucelose, teste de tuberculose. Então, todas essas questões sanitárias, né? A questão da mastite também tem uma grande importância na fabricação desses produtos. E, voltado para o ambiente de ordenha, a gente tem que pensar numa água potável para lavar os equipamentos, o manejo das fezes dos animais, tentar evitar que os animais defequem na ordenha para não respingar fezes no produto, ou onde esse leite, depois da ordenha, é armazenado, está na temperatura correta, chega na temperatura correta no tempo correto, como que é esse manejo, né, de manusear o leite. Então, essas são as boas práticas que eu acho de extrema relevância assim, para a gente produzir um leite ou um queijo, enfim, de qualidade e principalmente seguro, né? Em relação a esse queijo ser vendido de forma informal, né, utilizar o leite cru para fazer esse queijo, eu acho que cabe muito a nós, veterinários, e o pessoal dessa área a sempre conscientizar, né? O risco que esse alimento tem. Porque quantas vezes a gente já não ouviu falar de mas eu compro esse queijo na feira há não sei quanto tempo, nunca me deu nada. Então, quantas vezes a gente já ouviu isso, né? Então, eu acho que cabe muito nós que entendemos e sabemos o perigo e o risco que esse produto tem, de nós levarmos a informação para essas pessoas. Sim, e às vezes a pessoa até vai fazer o queijo, ela faz a pasteurização, né? Mas não tem as boas práticas de fabricação desse produto. Então, ele vai acabar sendo contaminado de qualquer forma. Também tem os queijos que são feitos com leite cru e tem que ter um tempo, segundo a legislação, necessário para que ele mature e não tenha perigo de ter contaminação que cause algum dano para a saúde. Mas também tem gente que não respeita as boas práticas de fabricação desse tipo de queijo, como que é o queijo maturado, né? E daí vai causar prejuízo para as pessoas. E as pessoas são leigas nesse assunto, né? E não tem essa noção que você pode ter resistência, né? Não pegar a intoxicação, mas outra pessoa vai lá, compra o queijo, acha que tá lindo o queijo, porque tá cheio de furinhos, todo rendado, como é o Minas Frescal, e acaba pegando uma intoxicação muito feia, né? Então, quem deveria fazer essa fiscalização desses produtos e deveria haver uma certificação, ou por que deve ter essa certificação desses produtos, como a gente compra nos mercados, em padarias, e algumas feiras que têm esses produtos legalizados, né, de forma correta. Certo. Você até comentou da pasteurização, né? E dependendo de como essa pasteurização é feita e do manejo depois do leite após a pasteurização, a gente pode ter uma recontaminação da pasteurização, né? Então, não significa que o leite foi pasteurizado e a pessoa fez o queijo, que ele não vai ter contaminação. A pasteurização, os cuidados, eles devem continuar depois da pasteurização. A higiene das mãos para manusear o queijo, fazer a viragem, a salga, enfim. O cuidado, ele não deve parar ali na pasteurização. E para mim, a certificação deve existir desses produtos por todos esses fatores que a gente levantou aqui, né? E justamente o que você comentou. Algumas pessoas podem ter resistências, mas a gente não pode esquecer das pessoas que têm imunidade comprometida. Para quem tem imunidade ótima, tudo bem comer um queijo com um furinho. Agora, uma pessoa que já tem uma imunidade comprometida, não tá tudo bem. Essa pessoa tá com um risco ali de consumir esse alimento. E cabe a nós, né, veterinários dessa área da inspeção do leite e de derivados, a inspecionar esses produtos.
Mas quem faz esse trabalho de inspeção em si, assim, nas feiras livres, é a vigilância sanitária, que é uma base, né, do serviço do serviço veterinário voltado para essa área de inspeção. Também os produtos que eles são certificados, né, a gente tem as várias classificações, como o CIP, o CIF e o CIE, que daí seria o estadual, o federal e o municipal também, né? Exatamente. E outro caso interessante, né, que eu encontrei realizando esse meu projeto da avaliação dos queijos informais, é que o pessoal ele tenta até forjar os selos, né? Então, uma vez eu peguei um queijo que ele estava numa embalagem bem bonitinha, tinha um rótulo, porque muitos nem rótulo tem, né? Eles colocam, né? Colocam na sacolinha branca e é isso. Mas tinha uma embalagem bem bonitinha, um rótulo, as especificações. Aí, a hora que eu bati o olho no selo, era um selo que não existia, claramente eu não lembro a sigla agora, não vou lembrar, mas a pessoa tinha forjado um número e forjado um nome também, né? Não era CIF, não era SIM, não era CI. Então, quem é leigo e vê aquilo, fala, tem um rótulo, tá tudo bem, é confiável. Então, cabe a nós novamente, né, a alertar as pessoas próximas e repassando esse conhecimento. É isso que eu queria te perguntar, né, ter essa conversa com você, porque é uma coisa que é pouco esclarecida muitas vezes, principalmente nas pessoas que compram esse tipo de queijo, né, que, igual você falou, compra queijo faz tanto tempo de tal pessoa que faz em casa o queijo, tem algumas vaquinhas, e eu queria te agradecer por ter esse tempo e fazer essa conversa comigo, tá? Muito obrigada. Obrigada a você, Marcela, e fico à disposição.